Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Mestre Pokémon. Capítulo 1. O senhor e a senhora Blaze da cidade de Akone ficaram orgulhosos em dizer que eles eram perfeitamente normais. Muito obrigado. Eles eram as últimas pessoas que você esperaria que estivessem envolvidas em algo obscuro ou misterioso. No entanto, eles só eram considerados normais no mundo Pokémon, não em um mundo afetado pelo Covid como o nosso. Aaron Blaze era o diretor executivo sênior de uma famosa empresa de correio que envia cartões postais, documentos e cartas de para toda a região de Kanto. Senhora Serling Blaze era uma dona de casa completamente ocupada cuidando de dois filhos maravilhosos, Axel e Athena Blaze. Nosso protagonista, Axel Blaze, que faria 13 anos amanhã e olhava entusiasmado para o céu azul, dormindo na grama bem cuidada. Axel era uma pessoa reencarnada que morreu em um acidente de carro na Terra aos 28 anos. Ele tinha muito o que fazer na vida, muito a conquistar, mas não conseguiu por causa daquele dia terrível. Talvez seja por isso que reencarnei, pensou ele. Ele sempre acreditou no karma e na vida após a morte, e pensou que sua reencarnação se devia aos seus desejos não realizados em seu mundo anterior. Amanhã será o início da minha grande jornada. Desta vez, antes de morrer, estarei realizando todos os meus desejos. Disse para si mesmo. O mundo Pokémon retratado no anime e na vida real era completamente diferente. Claro, o básico era o mesmo, mas o anime foi feito para crianças. Portanto, algumas coisas da vida real que ligavam esses pontos não foram expressas. Tipo, os treinadores de Pokémon não começam a jornada antes dos 13 anos de idade. Quais pais deixarão seus filhos correrem na natureza quando eles tinham apenas 10 anos de idade? A idade de 13 anos também era bem cedo, mas no mundo Pokémon o corpo de uma pessoa fica mais forte e maior muito rápido do que na Terra. Pessoas normais no mundo Pokémon são muito mais fortes do que as da Terra. Eles poderiam resistir a alguns golpes de Pokémon sem se machucar gravemente e também crescer mais rápido. As pessoas no mundo Pokémon com 13 anos de idade são bastante semelhantes às pessoas com 16 anos na Terra. Axel adora olhar para o céu à tarde. Nunca fazia muito calor na cidade de Akone, pois os dois lados da cidade eram pintados com mar e sempre fazia frio à noite. Nevava no inverno, então era um lugar muito frio. De repente, o céu claro começou a escurecer com pesadas nuvens negras. Filho, entre. Já está na hora do lanche da tarde, e feche as janelas do quarto também, vai chover, gritou Dona Serling. Ok, mãe, respondeu Axel. Suspiro, eu teria que voltar agora. Mas prometo a mim mesmo que um dia tocarei aquela nuvem com meu próprio Charizard, gritou para o céu. Sim, seu Pokémon favorito era Charizard. Em sua reencarnação anterior, quando estava na Terra, ele havia assistido a primeira temporada de Pokémon, e seu Pokémon favorito sempre foi Charizard. Agora ele esperava treinar um Charizard poderoso um dia. Axel fechou a porta com força conforme as instruções de sua mãe e fez o mesmo em seu quarto no andar de cima. Ele desceu e viu a mãe e a irmãzinha já servindo chá e pão com carne assada do PJ. Seu prato preferido eram ovos mexidos na terra, mas aparentemente não se podia comer ovos de Pokémon no mundo Pokémon, pois é considerado ilegal. Havia alguns ovos como o ovo de Chansey, que eram legais para comer, pois põe vários ovos por dia, mas esses eram muito caros. Você também poderia comer carne de Pokémons que eram férteis e se reproduziam em maior número, como PJ na região de Kanto. Então, como você está se sentindo amanhã, Axel? Perguntou a senhora Serling. Você deve estar animado para conseguir seu Pokémon oficial. Lembro-me de ficar muito nervoso por não ter dormido a noite toda. Você sempre quis um Charizard. Acha que terá sorte amanhã? Ela continuou. Mesmo que eu tenha muita sorte amanhã, eu não iria querer um Charmander porque criar um Pokémon poderoso precisa de muitos recursos. Então eu só pegaria Charmander depois de juntar algum dinheiro. Axel respondeu. Criar Pokémon como animal de estimação normal e para batalha eram duas coisas diferentes. Criar Pokémon para batalha era muito caro e poderia custar mais do que milhões de dólares do Poké para aumentar de forma muito eficaz. É claro que os treinadores normais não poderiam arcar com esse custo, então eles criam seus Pokémon apenas com Pokéfold muito básico, o que dificulta seu crescimento. A senhora Serling sentiu muita vergonha ao pensar que eles não poderiam sustentar Axel financeiramente, pois eram de uma família de classe média, mas ela também sabe que seu filho não quer ajuda e quer dar o melhor de si. MHHH. Ok, você já pensou nisso na prática. Eu acho, engula. Isso é o que você pensa, estrelando o céu o dia todo. Disse a senhora Serling mastigando seu pide assado. Tudo bem, lave os pratos e depois faça as malas para amanhã. Ela continuou. Tenho mais de 12 horas para isso. Disse Axel. Não, você vai fazer isso agora. Você deve verificar novamente suas coisas amanhã, encarou a senhora Serling. Mãe, deixe estar. Quero falar com o Mano antes que ele vá amanhã, disse Agnes apoiando o irmão. Olhando para os dois filhos, ela não sabe o que fazer. Ok, mas você deve fazer isso à noite. Axel conversou com sua irmã e seu pai que vieram à noite depois do trabalho e contou seus planos para amanhã. Seu tio solteiro, que era muito mais velho para a idade de casar, também ouvia Axel reclamar sem parar, em sua cadeira de rodas. Seu tio sofreu um acidente quando era jovem. Depois de um farto jantar, Axel foi dormir cedo. As pessoas normalmente não conseguem dormir quando estão prestes a iniciar uma jornada Pokémon, mas Axel era o oposto. Quando ele fechou os olhos, ele dormiu depois de 5 minutos. Mas não antes de olhar para seu sistema denominado Sistema Cósmico. Capítulo 2. Status aberto. Jin. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, neutro. Profissão, nenhuma. Título, nenhum. Saúde, 120 aura, bloqueado.
Força, 9 agilidade, 22. Intelecto, 30 liderança, bloqueado. Habilidades, habilidades ativas. Identificar nível 5. Habilidades passivas. Nenhum. Pokémon, nenhum. Pokédólares, 1235. Mais opções serão desbloqueadas em circunstâncias especiais. Alex não conseguia se lembrar de quando adquiriu esse sistema. Ele pensava que todos no mundo Pokémon tinham esse sistema, mas provou-se que ele estava errado. Quando perguntou ao pai o que realmente era esse sistema, ele ficou horrorizado e perguntou: "O que você está dizendo? Que sistema? Você bebeu meu suco especial?" Axel também ficou bastante chocado ao saber que ele era um demi-humano. Será que sou um híbrido de Pokémon e humano? Pensou ele. Então ele usou sua única habilidade, identificar, para ver as estatísticas de outras pessoas e todas as outras pessoas que viviam em sua vizinhança, incluindo seus pais e irmã e tio, tinham a mesma raça que era demi-humana. Acho que há muito na história do mundo Pokémon que conhecemos. Ele murmurou. Ele clicou nas guias de estatísticas e viu o seguinte: saúde, HP da pessoa. A melhora na saúde sugere aumento da expectativa de vida, aumento da defesa e bom funcionamento corporal. Agilidade. Quão ágil uma pessoa é? Alta agilidade significa maior resistência, alta velocidade e alto tempo de reação. Força. Boa força significa boa defesa e alto poder de ataque. Intelecto. O intelecto sugere bom poder cerebral e boa memória. Aura. Uma forma de energia espiritual. É a essência de toda criatura viva. Liderança. Mede a maneira como o anfitrião interage com os Pokémons, melhora suas habilidades e os lidera. Ele ficou muito impressionado consigo mesmo quando viu a aba Aura em seu status. Para que eu possa ser um guardião da Aura no futuro. Ele percebeu. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de ser um guardião da Aura no futuro. Cada vez que ele treinava, suas estatísticas aumentavam. Tipo, se ele corresse, sua agilidade e saúde aumentariam. Se ele praticasse boxe e socos, sua força e saúde aumentariam. Se ele lesse livros e fizesse pesquisas, seu intelecto aumentaria. Mas o aumento nas estatísticas tornou-se mais difícil com o tempo. Eu me pergunto como a aura e a liderança irão aumentar? Ele pensou. Ele presumiu que depois de treinar seu Pokémon, seu status de liderança aumentaria. Ele não tinha ideia sobre o status aura. Não que ele não navegasse na internet, mas havia pouco ou nenhum conhecimento sobre como ativar a aura. A internet acabou de mostrar que apenas um punhado de pessoas sortudas poderia ativar sua aura. Dos 5 anos de idade até a idade atual, ele estudou e pesquisou Pokémon e o mundo Pokémon tanto quanto pôde. Havia uma biblioteca em seu bairro que ele visitava com frequência. E cara, ele tinha conhecimento sobre este mundo. Quando ele leu sobre o mundo Pokémon em detalhes, artigos de pesquisa, documentários e experimentos sobre Pokémon e sua natureza, habilidade, comida e movimentos de batalha, ele ficou chocado mais uma vez. A fórmula científica da biologia do Pokémon e sua história foi muito detalhada em comparação com anime e mangá. Axel também fez muitos cursos online na escola Pokémon e leu muitos artigos sobre seus Pokémons favoritos como Gengar, Charizard, Pikachu, etc. Muitos jovens treinadores nem sequer pensaram em fazê-lo porque era caro, mas Axel insistiu que seus pais fizessem isso. Observando o interesse do filho nisso, eles o deixaram fazer isso. O curso completo na escola Pokémon custa cerca de 200 mil Pokédólares. Axel também competiu no Estrela em Ascensão, que é uma plataforma muito famosa para jovens de até 12 anos. Eles testam o conhecimento desses jovens sobre o mundo Pokémon e Axel ficou em terceiro lugar na competição. Os 3 melhores participantes do Estrela em Ascensão eram elegíveis para competir ainda mais na batalha Pokémon realizada a cada 5 anos e os vencedores receberiam prêmios emocionantes e poderiam se tornar muito famosos. Ele também pesquisou Mega Evolução e evoluções do Eevee em parceria com o professor Bourne na região de Oin. Neste momento, a Mega Evolução não havia sido descoberta, e as únicas evoluções do Eevee foram Faleon, Vaporeon e Jolteon. Todas as outras 5 evoluções do Eevee ainda não foram descobertas. A pesquisa em ambos os projetos ainda não foi concluída, mas houve alguns resultados promissores. Havia muitas coisas que ainda não foram descobertas no mundo Pokémon, como Movimento Z, Gigantamax e muitos outros. Mas Axel não queria se concentrar nisso agora. Ele esperava fazer isso eventualmente. Tudo bem, vamos dormir agora. Tenho que acordar amanhã para minha nova jornada, ele disse suavemente e depois adormeceu. No dia seguinte, tring, 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 soou o alarme. Uma pequena mão agarrou-o para desligá-lo por 10 segundos, mas infelizmente não conseguiu. O menino abriu lentamente os olhos e desligou o alarme. Droga, por que esse alarme toca tão rápido? Disse ele irritantemente. Removendo o remo dos olhos com as mãos, ele se levantou da cama. Eram 5 horas da manhã e Axel estava pronto para o dia. Lavando o rosto e escovando os dentes, ele saiu do quarto para o quarto adjacente e bateu na porta. Toque, toque. Pai, acorde. É hora de correr. Toque, toque. Pai, papai, papai. Axel gritou. Naquele momento a porta se abriu pela metade e um homem de meia idade saiu. Tudo bem, não grite. Vou me refrescar, sua mãe está dormindo, disse Aaron. Ok, vou esperar por você lá fora. Dizendo que Axel saiu de casa e começou a se alongar. Sempre foi um costume de Axel e de seu pai subir a colina correndo e depois comer cachorro-quente perto do lago. Quem acordou por último teve que lavar a louça pela manhã. Então Axel ficou muito feliz por acordar rápido e considerou que era um bom dia. Depois de alguns momentos, seu pai saiu e eles começaram a subir a colina correndo conversando um pouco. Correr pela manhã foi a razão pela qual a agilidade de Axel era alta com 22 anos.
Seu atributo mais alto era o intelecto, com 30 anos, causa de todos os estudos e pesquisas que ele fez. Foi também por causa de seu conhecimento anterior da Terra. Então, animado com hoje, meu filho? Você dormiu bem ontem? Lembro-me de mim mesmo no passado. Fiquei muito animado para conseguir meu primeiro Pokémon oficial. Não consegui dormir na noite anterior, disse o Sr. Arron. Por que ninguém dorme na noite anterior? Até a mãe disse a mesma coisa. Pensou Axel. Dormi muito bem ontem, pai. Acho que é por causa do meu horário de dormir na hora certa, respondeu Axel. Sim, você e sua agenda, disse o Sr. Arron relutantemente. Deve-se notar que o Sr. Arron raramente acordava primeiro. Na maioria das vezes era Axel quem batia na porta. Axel sempre foi orgulhoso disso e o Sr. Arron sempre culpou sua alta pressão de trabalho por isso. Após 30 minutos de corrida, finalmente chegaram ao topo da colina. Jim, devido ao seu horário regular de corrida, sua agilidade aumentou em 1. Acho que o sistema também está mexendo comigo, pensou Axel ao ver o sistema dizer horário. Ah, finalmente é realmente bom sentar no topo e olhar para o lago, disse o Sr. Arron revivendo toda a sua atenção. Sim, vou sentir falta deste lugar, acrescentou Axel. Sim, e vou sentir falta desses momentos. Acho que não vou fazer isso correndo atrás de você. Bem, não é como se eu fosse para sempre e não acho que a mãe vai deixar você parar de fazer isso. Arron suspirou ao ouvir isso de seu filho, porque sabia que seu filho estava certo. Depois de 10 minutos sentindo silenciosamente o orvalho da manhã, eles começaram a descer até o lago para comer seus cachorros quentes. Eles comeram seus cachorros quentes e voltaram para casa. A mãe de Axel disse repetidamente para eles tomarem banho, e depois disso, eles tomaram café da manhã. Para os jovens treinadores, um dos pais deveria acompanhá-los na obtenção do titular. Para as crianças órfãs, seus familiares ou funcionários da creche as acompanham. Depois de ter sua bolsa despachada por sua mãe, nosso protagonista finalmente iria iniciar sua jornada. Ele queria levantar a mão no ar e gritar, estou indo atrás de você. Alto como no anime, mas ele se conteve ao se sentir envergonhado. Depois de se despedir com lágrimas de sua mãe, irmã e tio, Axel e seu pai iniciaram sua jornada. Capítulo 3. Axel e seu pai chegaram à próxima cidade depois de cruzar a floresta. Eles levariam 2 horas para conseguir seu primeiro Pokémon oficial. Era chamado de Pokémon oficial, não o Pokémon inicial, pois nem todos tiveram a sorte de conseguir um dos 3 Pokémons iniciais, Bulbasauro, Charmander e Squirtle. Para que isso fosse possível, era necessário que houvesse um laboratório de professores em cada cidade, o que simplesmente não era possível. A segunda razão foi a escassez. Os 3 Pokémons iniciais não eram suficientes para satisfazer a demanda de todos os jovens treinadores. Então, eles pegaram todos os Pokémon que puderam. E quando dizemos o que quer que seja, quase todos os Pokémon estavam disponíveis. A invenção do teletransporte de objetos inanimados como a Pokébola tornou isso possível. Um Pokémon dentro de uma Pokébola também era considerado um objeto inanimado que francamente não fazia sentido. Assim, os jovens treinadores poderiam obter Pokémon da região de canto a todas as outras regiões. Obviamente, o custo variou muito. Pokémons normais de canto custam menos que Pokémons de outras regiões. Pokémons poderosos e raros custam mais do que Pokémons fracos e normais. Havia também uma seleção aleatória de Pokémon que custava menos, mas o Pokémon que o treinador recebia dependia de sua sorte. Axel escolheu o tipo de Pokémon de seleção aleatória de uma região aleatória. Custava muito menos do que selecionar um Pokémon específico e ele não queria pressionar financeiramente seus pais. Axel e seu pai tiveram que caminhar 2 horas para chegar à cidade. Motocicletas e carros eram muito caros neste mundo em comparação com a Terra, então apenas poucas pessoas ricas podiam comprá-los. Embora não seja tão perigoso, cruzar a floresta pode ser um momento estressante. Então, o Sr. Arron colocou seu Arcanine como guarda para observar os arredores. Este Arcanine de seu pai era um Pokémon muito curioso e feliz por natureza. Ele apenas esfregou a cabeça no pé do Sr. Arron depois de sair da Pokébola tentando agradar seu parceiro. Eles encontraram uma gangue de Beedrill e Metapod em sua jornada, mas não foi problema para Arcanine. Ele apenas usou seu lança-chamas e assustou aquele bando de Pokémons. Depois de atravessar a floresta, uma bela cidade apareceu. A poluição no mundo Pokémon era muito menor, então quase tudo parecia lindo. Havia jovens treinadores atacando seus Pokémons. Um Eevee correndo no círculo de um jovem treinador, um Gravlit tentando latir alto para parecer corajoso e muitos outros Pokémons e treinadores. Vendo essa cena maravilhosa, Axel ficou muito animado e quis ir ao prédio. Escolha seu Pokémon o mais rápido que pudesse. Axel estava arrastando o pai para o prédio. Depois que chegaram ao prédio, tiveram que entrar na fila. A fila não era tão longa. Eram apenas 6 jovens para serem treinadores com seus responsáveis. No entanto, o processo demorou um pouco. Após 20 minutos de espera, o pai e o filho se depararam com uma mulher de meia-idade sentada à mesa à sua frente. A mulher se apresentou como Lily e falou rudemente com Axel: venha rápido e me dê seu Pokécard e faça seu registro. Muitos mais têm que fazer isso hoje. Não perca o tempo dos outros. Existem 2 tipos de cartões de identificação aqui no mundo Pokémon. Um era uma carteira de identidade normal e o outro é um Pokécard. O Pokécard era normalmente usado principalmente por treinadores em outras ocasiões em competições de Pokémon, batalhas de ginásio e muito mais. Axel entregou seu Pokécard para Lily. Ela digitalizou o cartão dele e começou a digitar e salvar o documento. Depois que ela terminou, ela disse: coloque sua mão neste bloco e ele pegará sua impressão digital como segurança biométrica e fará com que você seja oficialmente registrado como treinador novato. Espero não ter que explicar a hierarquia dos treinadores, não é? A isso ele respondeu: sim, eu sei. A hierarquia dos treinadores não foi mencionada no anime e no jogo, mas existia na realidade.
Ajudou a distinguir entre treinadores de classe baixa, classe alta e treinadores de classe VIP. No mundo Pokémon, todo treinador começou na fase de novato. Nesse nível, a pessoa estava qualificada para obter cura gratuita no centro Pokémon e hospedagem gratuita durante 150 dias por ano no total nos centros Pokémon. Também no mercado Pokémon, é possível comprar poções, Pokébola e antídotos de baixa qualidade com desconto. Claro, se o Pokémon ficou gravemente ferido, o custo da recuperação veio do bolso dos treinadores. A hierarquia dos treinadores Pokémon era a seguinte: 1. Treinador novato. 2. Treinador iniciante. 3. Treinador intermediário. 4. Treinador avançado. 5. Treinador mestre. 6. Treinador pseudo-elite. 7. Treinador de elite. 8. Pseudo-campeão. 9. Campeão. 10. Pseudo-mestre. 11. Mestre Pokémon. Só poderia haver um mestre Pokémon por vez. Quando um treinador ganha 8 insígnias de ginásio de uma determinada região e depois participa da liga e sai como vencedor final, ele será anunciado como campeão. Havia muitas regiões no mundo Pokémon. Muitos ainda não foram descobertos. Mas se o campeão de uma região for para outra região e se tornar campeão de todas as 8 regiões e depois competir com o mestre Pokémon anterior e depois vencer ela será anunciado como mestre Pokémon. Tornar-se um mestre Pokémon era quase um sonho impossível. Houve apenas 2 mestres Pokémon na história do mundo Pokémon. O atual mestre Pokémon era da região de Kanto. O nome dele é Samuel Carvalho. Sim, aquele professor Oak que lhe deu Pokédex em todos os jogos Pokémon. Acontece que ele era um cara muito legal na realidade. Ele era um dos homens mais poderosos do mundo Pokémon e seus Pokémons, principalmente Dragonite e Charizard, eram os Pokémon não lendários mais poderosos que existiam. Depois que Axel foi registrado como treinador novato, Jim, sua profissão foi atualizada para treinador Pokémon novato, Jim. A nova estatística reputação foi incluída na sua página de status. Jim, sua reputação aumenta em 5. O registro foi concluído com sucesso e Axel e o Sr. Aaron iam entrar na sala para pegar seu Pokémon, mas foram interrompidos por Lily. Apenas treinadores podem entrar. Malditos caipiras perdendo tempo. Que azar, eu fui designado para isso tarefa. Ao ouvir isso, Axel não ficou zangado porque pensou do lado dela. A única tarefa dessa mulher era escanear o Pokécard e cadastrar os treinadores. Deve ser um trabalho chato. Pensando nisso, ele entrou na sala. Havia um monitor enorme, tão grande quanto a parede interna com luzes por toda a sala. Olá, sou Alex, uma inteligência artificial que irá ajudá-lo a obter seu primeiro Pokémon oficial. Diga-me qual categoria você gostaria de selecionar. As categorias são: Pokémon específico. O custo varia de acordo com o Pokémon que você deseja e com qual potencial. O potencial varia entre potencial baixo, normal, avançado e monstruoso. 2. Pokémon aleatório de região aleatória. Qualquer Pokémon aleatório de qualquer região aleatória. O custo será de 50.000 Pokédolars. 3. Pokémon aleatório de região específica. Qualquer Pokémon aleatório de uma região específica. O custo será de 80.000 Pokédolars. Vou selecionar a opção 2, disse Axel. Ele já havia pensado em ir com isso. Mesmo que um Pokémon normal com baixo potencial fosse selecionado, ele concordaria com isso. Ele acreditava que não existiam Pokémon inúteis, apenas treinadores inúteis. Ok, por favor, me entregue seu Pokécard para que eu possa receber o pagamento, disse Alex, a inteligência artificial. Axel deu a ele seu Pokécard e o monitor começou a randomizar as Pokébolas. Após 5 segundos, 10 Pokébolas apareceram. Por favor, selecione um Pokébola. O Pokémon dentro será seu primeiro Pokémon oficial. Lembre-se de que assim que você tocar na Pokébola, o contrato será concluído e esse será o seu Pokémon. Sem baxias, disse Alex. Alex pensou por cerca de 30 segundos e escolheu a Pokébola número 2. O número 2 sempre foi o número que ele encontrava com frequência. Ele estava pensando em pegar a Pokébola número 7, já que 7 era considerado um número da sorte, mas então ele pensou que isso só se aplicava a Taylor Rápido, não a ele. Então, ele selecionou o Pokémon número 2. Ok, eu escolho você, ele gritou e jogou a Pokébola número 2. Uma luz branca saiu da Pokébola e um Pokémon começou a surgir. A Pokébola ricocheteou e chegou em sua mão. Um pequeno Pokémon quadrúpede, parecido com um roedor, apareceu. Tinha roxo rosado com manchas mais escuras. Tinha orelhas grandes e espinhosas com interior azul petróleo, dentes frontais grandes e olhos vermelhos. Suas costas eram cobertas por 3 fileiras de grandes espinhos que poderiam liberar venenos potentes se fossem ameaçados. A linha central das espinhas era mais alta que as outras duas. O tamanho do chifre longo e pontudo em sua testa. Sim, era Nidoran, macho. Parabéns, você conseguiu o Nidoran macho. Seu potencial está em um nível avançado. Isso conclui sua cerimônia de escolha. Por favor, feche a porta ao sair. Obrigado, disse Alex. Jim, você conseguiu seu primeiro Pokémon. Jim, as estatísticas de liderança estão desbloqueadas agora. Jim, a guia missão foi criada. Confira detalhes abaixo. Ok então, guia de missão e estatísticas de liderança. Eu sabia que hoje seria um bom dia, pensou Axel e saiu. O Sr. Aaron estava triste neste momento. Se ele conseguisse juntar um pouco de dinheiro, então seu filho poderia ter conseguido um bom Pokémon. Mas um bom Pokémon específico custa centenas de milhares de Pokédolars. Então seu filho saiu da sala e perguntou nervoso, Axel, que Pokémon você pegou? É bom? Não se preocupe, se você pegar um Pokémon ruim, iremos novamente e pegaremos uma categoria específica e selecionaremos um bom Pokémon. Não se preocupe pai, é um bom Pokémon. Vamos lá fora. Depois de sair, Axel jogou a Pokébola e disse vá. Nidoran,
Seu pai viu o Pokémon e ficou satisfeito. Nidoran era um bom Pokémon com boas estatísticas, mas a evolução final do Nidoran Nidoking ainda não havia sido descoberta. O conceito de pedras da evolução estava apenas começando a entrar em vigor e a aplicabilidade da Pedra da Lua, da qual Nidorino evoluía, era um tema muito complicado. Portanto, a evolução do Nidorino ainda não havia sido descoberta. Outros pais próximos olharam para seu Pokémon e disseram com ciúmes que sorte, pelo menos ele poderia ser um treinador intermediário. Eu gostaria que meu filho pudesse ter esse Pokémon. Sim, eles têm muita sorte. Alex verificou sua página de status e viu as mudanças. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, neutro. Profissão, treinador Pokémon novato. Título, nenhum. Reputação, 5. Saúde, 120 aura, bloqueado. Força, 9 agilidade, 23. Intelecto, 30 liderança, 0. Habilidades, habilidades ativas. Identificar nível 5. Habilidades passivas. Nenhum. Pokémon Nidoran. Pokédólares, 10.000. Missão principal, 2. Submissão, 0. Ele clicou em Nidoran na aba Pokémon e encontrou o seguinte. Nome do Pokémon Nidoran, idade 3 meses. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, ponto de veneno. Habilidade oculta, entusiasmo, bloqueado. Saúde, 130. Ataque, E. Agilidade, D. Defesa, D. Especial ataque, F. Especial defesa, F. Movimentos, guarda baixa, movimento de ovo, golpe baixo, movimento de ovo, poção venenosa, movimento de ovo, enfrentar, picada venenosa, bicada. Vendo as estatísticas de Nidoran, Axel sorriu suavemente e se agachou para encontrar o Pokémon cara a cara para conversar. Capítulo 4 e 5. Olá Nidoran, eu sou Axel Blaze e quero fazer de você o Pokémon mais forte que pode até derrotar o Pokémon de Oak. Haverá um treinamento duro. Você está comigo nisso? Axel perguntou. Nidoran apenas olhou para seu novo treinador e os arredores ficaram confusos a princípio. Após ouvir a declaração do treinador, ele ficou animado e gritou unido. Ok, volte agora e descanse. Falaremos sobre nosso treinamento amanhã, disse ele e chamou de volta Nidoran em sua Pokébula. Axel e seu pai almoçaram em um restaurante e agora era hora de se separarem. Até mais Axel, ligue para casa de vez em quando, sua mãe fica preocupada. Senhor Ahun disse. Não se preocupe pai, você sabe que posso cuidar de mim mesmo e ligarei para você quando chegar à próxima cidade. Axel foi ao Pokémart e comprou comida comum de Pokémon. Alimentos específicos para Pokémon, como alimentos específicos para Nidoran, eram muito caros. Então Axel pensou em comprar receitas de comida Nidoran e depois prepará-la sozinho. Receitas de comida específica para Pokémon também eram muito caras, mas ele tinha um bom contato com o professor Borne, da região de Oen, e recebeu a receita com um grande desconto. Ahun deu a ele 20.000 Pokédolars quando ele partiu. Então, depois de pagar pela receita que custou 25.000 Pokédolars e algumas necessidades diárias como Pokéball, poção, antídotos e comida de Pokémon por 3.000 Pokédolars, ele tinha apenas 2.000 Pokédolars restantes. Jim. 2 missões principais foram geradas através de ações específicas. 1. Torne-se um campeão Pokémon. Reúna todos os 8 insígnias de ginásio e participe da batalha do campeonato no Planalto Índigo. Tempo de conclusão, dentro de 2 anos. Nível de dificuldade, BB. Recompensas, decidido pelo desempenho. 2. Torne-se um mestre Pokémon. Torne-se campeão Pokémon em 8 regiões e depois lute contra o mestre Pokémon. Tempo de conclusão, sem limite. Nível de dificuldade, AA. Recompensas, decidido pelo desempenho. Ele descobriu isso quando clicou na guia missão principal em seu menu de status. O nível de dificuldade começa de F a 2F, depois 3F, e 2E, 3E, até terceira. Depois sobe para S, As, 3S e finalmente para X. Para que eu possa obter recompensas do sistema também. Eu me pergunto qual é o objetivo deste sistema? Ele é chamado de sistema cósmico, mas não há nada acontecendo comigo que afete todo o cosmos. Bem, se é para ser, então está destinado a ser. Nosso protagonista estava caminhando dentro da floresta por cerca de 10 minutos para chegar à cidade de Gringey. Ele pensou que levaria 5 dias para atravessar essa floresta e na época também treinaria Nidoran. 80% do mundo Pokémon estava inexplorado. Havia muito poucos humanos no mundo Pokémon. O último censo disse que a população humana no mundo Pokémon era de apenas cerca de 800 milhões. Saia Nidoran, disse Axel. Nidoran, gritou Nidoran emocionado. Nidoran parecia pronto para treinar. Desde que Nidoran nasceu, ele sempre quis ser um Pokémon poderoso. Tinha ouvido histórias de muitos Nidorinos poderosos de seus zeladores. Algumas das histórias eram tão bizarras que parecia que a história era algum tipo de fantasia. Nidoran, por que você não mostra todos os seus movimentos para que eu possa julgar sua força? Nidoran mostrou seus 5 movimentos. Não pôde mostrar o movimento guarda baixa porque não tinha adversário. O veneno de Nidoran ardeu naquela rocha mais uma vez. Nido, ele se concentrou por alguns segundos e então correu 5 agulhas venenosas roxas saíram de seu chifre e então esfaquearam aquela pedra. Esfaqueado pode não ser o termo correto porque nenhum dano foi causado à rocha, pois o local onde a rocha foi atacada tinha um pouco de líquido roxo. Depois de mostrar seus movimentos, ficou cansado e começou a respirar pesadamente. Seu ataque não é muito bom. Você tem boa velocidade e defesa, mas seu ataque especial é muito baixo. Nidoran ficou ofendido. Foi um dos Pokémon mais poderosos entre seus pares e agora ouve que não era nem mediano? Não me interpretem mal. Se você quer ser um Nidorino normal no futuro, você está indo muito bem. Mas minha expectativa para você é muito alta. Se você quer ser o Pokémon mais poderoso, então precisamos treinar muito duro. Axel disse para motivar seu parceiro. Nidou.
Disse o Pokémon com novo vigor. Em primeiro lugar, precisamos aumentar suas estatísticas físicas. Durante 3 dias faremos corrida pela manhã para aumentar sua velocidade e resistência. À tarde treinaremos alguns movimentos físicos como enfrentar e tentaremos aprender ataque de chifre. Então finalmente vou ensiná-lo a fazer meditação à noite. Nidoran não tinha ideia do que Axel estava falando, mas estava determinado a ficar mais forte. Vendo tanto cuidado que Axel demonstrava, quis treinar ainda mais. Axel queria que o Nidoran focasse na velocidade, pois após sua evolução final ele será muito grande e pesado. Nidoking não era um Pokémon rápido. Axel queria eliminar essa deficiência de Nidoran. Quanto à meditação, todos os seres vivos tinham aura em seus corpos, incluindo o Pokémon. Acontece que alguns Pokémon como Lucario foram eficientes nisso. Treinar em aura ajudou o Pokémon a ter uma mente calma, o que era essencial na batalha. Mesmo que Nidoran não tenha aprendido nada sobre aura, a meditação poderia ajudá-lo a aprender movimentos como soco de foco e descanso. Corremos 10 quilômetros e depois de descansar faremos alguns exercícios. Sim, também irei com vocês, disse Axel. Depois os dois correram 10 quilômetros. Depois de correr por 5 minutos. Respire pelo nariz, não pela boca. Fique em uma boa postura quando estiver correndo. Axel ensinou-lhe o dom da corrida que ele fez durante toda a sua vida. No meio do caminho, Nidoran estava muito cansado e não conseguia nem se mexer. Simplesmente caiu no chão. Qual é Nidoran, se você não consegue nem fazer isso? Como pode ser o Pokémon mais forte? Doran disse Nidoran sentindo-se cansado. Ele tentou se levantar e depois de alguns segundos conseguiu e começou a correr. Nidoran teve que fazer pausas de vez em quando por alguns segundos para se mover novamente. Depois de correr cerca de 9 quilômetros, ele não conseguia se mover, embora tentasse o seu melhor. Então Axel apenas disse para caminhar até o destino em vez de correr. Nos últimos 100 metros, Axel teve que carregar Nidoran para finalizar. Depois de parar, apenas fechou os olhos para descansar. Tudo bem, você fez um bom trabalho e não desistiu. Descanse por 30 minutos e depois faremos outros exercícios. Axel disse ao seu parceiro. Depois de 2 dias, Axel e Nidoran estavam correndo na floresta fazendo sua corrida de 10 quilômetros. Nidoran melhorou exponencialmente. Ainda não conseguia completar a corrida sem descansar, mas não precisava caminhar e ser carregado para chegar ao destino. Nidoran também praticou enfrentar na árvore e agora poderia causar danos consideráveis a ela. Enfrentar e bicada também subiram de nível para 2. Sim, os movimentos de Nidoran também poderiam subir de nível. Axel vinha treinando Nidoran em sua velocidade e na maneira como ele deveria atacar seu oponente para que pudesse causar um bom dano e não se machucar no processo. Axel também criou uma sessão de treinamento onde Axel atirará pedras em Nidoran e o Pokémon terá que evitá-las. Aumentaria seu tempo de reação e seria muito útil na batalha. A meditação não mostrou nenhum resultado, pois se passaram apenas 2 dias. Enquanto descansava um pouco, Axel perguntou a Nidoran, você quer um apelido? Nido estava olhando para Axel como se dissesse, não sei. Por que você não decide? Ok, MHNM. Vou te chamar de Megalania. É uma criatura mística que tem a habilidade de veneno mais poderosa. Eu considero você o Pokémon veneno mais poderoso, então começarei a chamá-lo de Megalania, certo? Nidoran disse com entusiasmo. Depois de almoçar, Nidoran começou a praticar enfrentar novamente. Praticar o enfrentar aumenta sua defesa, pois ele literalmente tem que bater o corpo em uma árvore. O enfrentar de Nidoran subiu para 3. Depois de praticar, enfrentar por 3 horas, enfrentar subiu de nível 2 vezes para 5 e bicada subiu para 3. Descanse agora. Faremos a sessão de Dogenin depois de um tempo. Depois de praticar esquiva, eles continuaram sua jornada. Axel acampou durante a noite e agora Nidoran e Axel estavam meditando. Nidoran começou a aprender a energia Focus. Aprendi 20%. Isso é uma boa notícia. Este foi o primeiro movimento que Nidoran aprenderia treinando. Foco de energia poderia ser um movimento OP se usado de forma eficaz. Se Nidoran pudesse usar esse movimento rapidamente, então ele poderia acertar um golpe forte. Vou ter que pensar sobre isso, pensou Axel. A meditação foi difícil. E depois de treinar um dia inteiro, quando você fecha os olhos para meditar, o que você acha que vai acontecer? Você adormece obviamente. Nidoran estava enfrentando o mesmo problema. Axel teve que bater na cabeça dele várias vezes para acordar a maldita criatura. Depois do treino, era a hora de comer. A comida de Nidoran parecia diferente esta noite e quando ele provou a comida, ele ficou chocado. Capítulo 6. A comida era imensamente saborosa. Ele podia sentir seu corpo sendo revitalizado, como se o motor de um carro em ebulição estivesse sendo resfriado rapidamente. Nido dizia, você gosta do sabor? Você vai conseguir todos os dias a partir de agora, mas tem que treinar muito para isso, disse Axel. Axel finalmente estudou a receita da comida de Nidoran. O livro da receita foi bem detalhado com a biologia do Nidoran. A comida aproveita especialmente seu poder venenoso e outros elementos, já que Nidoran pode usar movimentos do tipo escuro, gelo, aço psíquico, elétrico, fantasma, água, rocha e solo. Nidoran era um Pokémon versátil que podia usar quase todos os movimentos elementais, exceto o tipo fada. Axel também planejou fazer algumas mudanças na receita, já que Nidoking seria um Pokémon de tipo duplo, veneno e tipo terrestre. Os ingredientes da comida foram substituídos porque ele os encontrou na natureza. Os ingredientes principais da comida eram caros, então Axel planejou conseguir esses ingredientes quando começar a ganhar algum dinheiro. Depois de uma comida deliciosa, os dois se deitaram e dormiram instantaneamente.
No dia seguinte, ai bom dia, disse Axel esticando o corpo pela manhã. Han copiou Nidoran. Axel acordou e começou a alongar o corpo para fazer a rotina normal e depois começar a correr. Nidoran ainda estava dormindo e se recusava a se mover. Depois de alguma motivação do seu treinador, finalmente decidiu acordar. Axel percebeu que Nidoran era um Pokémon muito ambicioso e emocionante, mas faltou disciplina para alcançá-lo. Axel teve que motivar e gritar para Nidoran fazer o treinamento. Ele planejou mudar esse comportamento de seus Pokémon gradualmente. Status aberto. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, neutro. Profissão, treinador Pokémon novato. Título, nenhum. Reputação, 5. Saúde, 120 aura, bloqueado. Força, 9 agilidade, 24. Intelecto, 30 liderança, 0. Habilidades, habilidades ativas. Identificar nível 5. Habilidades passivas. Nenhum. Pokémon Nidoran. Pokédólares, 2.000. Missão principal, 2. Submissão, 0. Ele clicou na guia Nidoran e viu o seguinte. Nome do Pokémon Nidoran, idade 3 meses. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, ponto de veneno. Habilidade oculta, entusiasmo, bloqueado. Saúde, 130. Ataque, E. Agilidade, D. Defesa, D. Especial ataque, F. Especial defesa, F. Movimentos, 1. Guarda baixa, movimento de ovo. Golpe baixo, movimento de ovo. Poção venenosa, movimento de ovo. Enfrentar nível 5, picada venenosa, bicada nível 3. Foco de energia, 25%. Eles começaram a treinar depois de tomarem o café da manhã. Depois de completarem a corrida de 10 km, eles encontraram uma Nidoran fêmea. Parecia que um espinho entrou em seu corpo e ele estava atacando ruidosamente. Depois de ver a dupla, preparou-se para lutar. Axel estava evitando Pokémon selvagens tanto quanto podia, mas agora ele decidiu que Nidoran deveria lutar para ganhar alguma experiência. Nidoran fêmea começou com seu ataque de chifre. Axel disse, tudo bem, amigo, basta seguir minhas instruções e ficaremos bem. Nidoran começou a se concentrar. Desvie do ataque e crie alguma distância. Nidoran evitou quando Nidoran fêmea atacou com seu chifre e recuou para criar alguma distância. Agora, carregue e use o equipamento. Ele executou e usou enfrentar que conectou com sucesso. Nidoran fêmea foi atingido gravemente e foi arremessado a 2 metros de distância e colidiu com uma árvore. A ponta saiu e começou a sangrar. Encontre uma abertura e continue usando o enfrentar. Jogue com segurança, desvie se precisar, gritou Axel. O Nidoran fêmea estava distraído por causa da dor e do sangue. Nidoran se concentrou e começou a usar o enfrentar. Foi perdido algumas vezes, mas depois de 4 enfrentar bem-sucedidos, o Nidoran fêmea desmaiou. Por causa do sangue e dos hematomas, parece que não conseguiria e iria morrer. Nidoran venceu a batalha. Seu ataque aumenta para mais. Nidoran está compreendendo foco de energia, 55%. Nidoran começou a aprender ataque de chifre, 10%. Sua liderança aumentou para 10. IVS e EVS de Nidoran foram desbloqueados. Agilidade em EVS aumentada em 2. Guarda baixa subiu de nível para 2. Axel recebeu mais de meia dúzia de notificações. Parece que as estatísticas aumentam mais rápido durante a batalha. A experiência real deve ser a chave. Guarda baixa era um movimento que causa dano, mas ignora as alterações nas estatísticas do alvo. Procurando uma abertura, o usuário ataca continuamente. Nidoran parecia um pouco cansado e fechou os olhos para meditar. Axel foi quem ensinou. Após o treino, quando estiver exausto, ele meditará e começará a sentir o ar dentro dos pulmões e a se concentrar nele. Mas quando meditava depois de estar exausto do treino, geralmente adormecia. Axel teve que acordá-lo para meditar repetidamente. Esse hábito de Nidoran ainda não havia melhorado, mas acidentalmente. Devido à meditação contínua, começou a aprender descanso, 15%. Pokémons pré-evoluídos eram criaturas simplórias. Eles só pensam em 3 coisas: ficar mais forte, comer e dormir. Depois que começam a evoluir, eles começam a ficar inteligentes. É por isso que os Pokémon pré-evoluídos tendem a aprender movimentos mais rápido e ficam mais fortes em um ritmo rápido do que os Pokémon evoluídos, já que sua mente gira apenas em torno de 3 coisas. Axel planejou anteriormente que eles praticariam movimentos elementares, mas depois de observar hoje, ele decidiu não fazê-lo. Houve 3 razões para isso. Nidoran estava aprendendo 3 movimentos e Axel queria que ele se concentrasse nesses movimentos primeiro. 2. Após a batalha com Nidoran fêmea, ele percebeu que poderes físicos como defesa, velocidade e ataque eram muito importantes. Nidoran fêmea parecia mais poderoso que Nidoran, mas Nidoran venceu sem muitas lesões devido ao seu treinamento físico. 3. Nidoran tinha apenas 3 meses. Ele tinha acabado de passar de Pokémon bebê para Pokémon iniciante. Nessa idade, o treinador deve primeiro se concentrar em fornecer alimentação saudável e desenvolver o corpo e o potencial do Pokémon, treinando-os em movimentos físicos. A maioria dos treinadores não tinha nenhum conhecimento sobre isso e apenas treinavam seus Pokémon sem muito planejamento. E quem sabia disso também não seguiu esse procedimento porque demorou muito e não teve muito efeito em seus poderes de batalha. Como eles estavam errados. Este procedimento não mostrou efeito no estágio inicial, mas depois que o Pokémon estiver totalmente evoluído, haverá uma enorme diferença. Havia também a classificação dos Pokémons, assim como havia uma classificação dos treinadores. Eles eram: 1. Pokémon bebê, Pokémon que acabaram de nascer ou Pokémon que estão em sua forma de bebê, como Togepi, que não conseguem exercer mais poder. 2. Pokémon iniciante ou comum. 3. Pokémon incomuns, Pokémons totalmente evoluídos. 4.
Pokémon raros, Pokémons totalmente evoluídos ou não, mas com estatísticas básicas totais superiores a 500. A maioria dos Pokémon pseudolendários estão nesta classificação. Nota, as estatísticas básicas totais não são fixas como no jogo. Depende totalmente de como o treinador treina seu Pokémon. 5. Pokémon elemental, Pokémon que evoluíram seus poderes elementais e afetam uma grande área. 6. Pseudo, rei, senhor da floresta ou chefe de uma tribo Pokémon mais forte. Eles podem mudar o ambiente devido aos seus poderes elementais. 7. Rei, Pokémons principais Elite 4. Alguns dos lendários fracos e médios também estão nesta classificação. 8. Pseudo-campeão. 9. Campeão, principais Pokémons do campeão. Tipo Dragonite de lance. Principais Pokémons de Red e Blue. 10. Mestre, lendários poderosos como Mewtwo e os principais Pokémons de Oki. 11. Deus, prevê-se que apenas Arceus atingiu este nível, mas o poder de Arceus não foi confirmado. Eles estavam fazendo sua rotina normal, mas Axel percebeu que Nidoran não estava prestando muita atenção. Uma leve arrogância podia ser vista em seu rosto. Como acabará de derrotar seu primeiro oponente sem muitas lesões, inconscientemente pensou que não precisava praticar bastante. Axel pensou em motivar seu Pokémon novamente. Ele contou alguns fatos e o que ele contou chocou Nidoran profundamente. Capítulo 7. Nidoran, você sabia que sua evolução final Nidorino pode evoluir ainda mais, disse Axel. Nidoran ficou chocado. Como tinha apenas 3 meses e alguns dias, acreditou facilmente no seu treinador. Sim, é chamado de Nidoking. É uma das espécies reis. Disse que é um Pokémon extremamente poderoso que também pode derrotar poderosos Pokémon do tipo dragão. Disse Axel olhando para o rosto animado de seu Pokémon. E eu sei como evoluir você para Nidoking. Mas você deve ser diligente e treinar mais, ok? Perguntou Axel. Nidoran dizia. Você é um Pokémon do tipo venenoso. Para que seu veneno seja mortal, você deve primeiro formar seu núcleo de veneno. Claro, depois de treinarmos e lutarmos, o núcleo de veneno será criado lentamente, mas tem uma maneira de fazer isso mais rápido, então que você poderia ser poderoso em pouco tempo. Este Nidoran fêmea também era um Pokémon do tipo venenoso. Você tem que comer sua carne e assimilar o veneno abaixo do umbigo enquanto medita. Depois que você começar a comer mais Pokémon do tipo venenoso e fazer este treinamento, seu núcleo de veneno será formado e ficará mais forte. Seu ataque de veneno também será maior. Os núcleos elementares foram formados em qualquer Pokémon naturalmente. Somente depois de evoluir para o próximo estágio o Pokémon poderia ascender ao posto de Pokémon elemental. Normalmente os Pokémons podem ascender ao nível elemental, pois é difícil treinar poderes elementais. Axel teve essa ideia sozinho ao contemplar muitos romances chineses em seu mundo anterior. Nidoran hesitou ao ouvir seu treinador. Aparentemente Nidoran não gosta de comer carne. Sua espécie não é herbívora, mas este Nidoran era vegetariano. Axel já sabia que no primeiro dia em que conheceu Nidoran, ele estava secretamente misturando carne de Pidgey na comida de Nidoran para acostumá-lo à carne. O pobre Nidoran não tinha ideia disso. Mas depois de descobrir sobre a sua evolução, finalmente decidiu comê-lo. Axel queria que Nidoran o comesse cru, porque se fosse cozido, o veneno no corpo de Nidoran fêmea diminuiria bastante. Mas vendo Nidoran hesitando, ele cozinhou a carne pela metade. Nidoran começou a comer a carne e achou o sabor não tão diferente. Depois de comer a carne, meditou conforme lhe foi dito pelo seu treinador. Ele não queria treinar seus poderes elementais agora, mas se um Pokémon venenoso aparecesse, ele não hesitaria em formar seu núcleo venenoso. Axel não recebeu nenhuma notificação imediatamente, mas não ficou desanimado. Durante o treinamento, eles encontraram 3 Metapods, mas isso não foi problema para Nidoran. Ele rapidamente derrotou o grupo. Seu foco de energia e porcentagem de conclusão do ataque de chifre aumentaram em 15 e 20 respectivamente. Depois de 2 semanas, eles puderam finalmente ver a Cidade Greeney. Eram pelo menos 5 quilômetros de distância, mas eles poderiam chegar às 17 horas. Houve alguma melhora com Nidoran. Sua altura aumentou para 0,4 metros. A altura padrão de Nidoran é de cerca de 0,5 metros. Sua altura cresceu 0,1 metros em 2 semanas. Axel presumiu que Nidoran ultrapassaria a altura padrão, já que tem cerca de 4 meses no momento. Seu chifre também cresceu e finalmente aprendeu ataque de chifre ontem. Foco de energia teve uma taxa de conclusão de 96%. A taxa de conclusão de descanso também aumentou para 60%. Nidoran ficou extremamente feliz por ter aprendido o primeiro movimento. Ele lutou contra uma variedade de Pokémon selvagens como Pidgey, Ekans, Caterpie, Metapod, etc. Seu núcleo venenoso também estava em processo de formação. O núcleo venenoso pode levar algum tempo porque o progresso foi muito lento. Algumas de suas estatísticas também aumentaram. Axel abriu a página de status de Nidoran. Nome do Pokémon, Nidoran, idade, 4 meses. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, ponto de veneno. Habilidade oculta, entusiasmo, bloqueado. Saúde, 130-130. Ataque, E+. Agilidade, D+. Defesa, D+. Especial ataque, F. Especial defesa, F. Movimentos, 1. Guarda baixa, movimento de ovo, nível 3. Golpe baixo, movimento de ovo, poção venenosa, movimento de ovo. Enfrentar nível 7, picada venenosa, nível 2. Bicada, nível 3. Foco energia, 96%, ataque de chifre. Núcleo, veneno, 5%.
Nidoran nunca gostou de ficar dentro da Pokébola. Axel tentou várias vezes, mas sem sucesso. Ele finalmente pensou que Nidoran seria como o Pikachu de Ash, então ele deixou estar. Vamos correr daqui. Depois que chegarmos, vamos descansar um pouco na cama, disse. Nido. Enquanto corriam para chegar ao destino, se depararam com um menino não muito mais velho que Alex caminhando em direção à cidade. Ei, cara, você também vai para a cidade? O menino perguntou. Sim, eu sou Axel e este é meu parceiro Nidoran. Há quanto tempo vocês estão nesta floresta? Querem viajar juntos para a cidade? Respondeu Axel. Tudo bem, não me importo. Eu sou o Bruno. Você também é treinador? Se sim, que tal uma batalha rápida? Bruno perguntou. Axel olhou nos olhos do parceiro e vendo a determinação, concordou. Eles criaram distância para a luta e Bruno lançou sua Pokébola. Uma luz vermelha veio da bola e um Pokémon tipo pássaro apareceu. Pi! Foi um Pidgey. O Pidgey não parecia tão saudável e enérgico quanto Nidoran. Olhando para o Pokémon do adversário, Axel percebeu que Bruno também era um treinador novato. Nidoran imediatamente chegou ao palco da batalha e respirou fundo. Pidgey, voe acima e use rajada. Pid. Nidoran, concentre-se e desvie quando vier, ordenou Axel. Nido. Pidgey voou em altura e bateu as asas e usou rajada. Nidoran se esquivou, mas não conseguiu. Nidoran foi atingido por ele e voou 2 metros, mas se estabilizou. Nidoran, use poção de veneno no chão. Poção venenosa era um movimento em que um Pokémon espalhava veneno em seu alvo. Pidgey, use rajada de novo, Bruno disse. Nidoran, concentre-se e desvie novamente. Como Pidgey estava voando acima e usando rajada, Nidoran só conseguiu se esquivar. Esta rajada foi evitada perfeitamente. O treinamento de Nidoran estava mostrando seu resultado. Depois de algumas rajadas sem sucesso, Pidgey estava começando a ficar cansado. Nidoran também respirava pesadamente, mas não estava tão cansado quanto Pidgey. Pidgey usa bicada, disse Bruno. Nidoran esquiva-se e usa enfrentar. Pidgey usou bicada, Nidoran tentou desviar, mas ainda acertou. Nidoran também usou enfrentar ao mesmo tempo, então ambas as partes foram atingidas. Enfrentar estava no nível 7 agora, então afetou muito Pidgey. Pidgey caiu no chão e foi envenenado por causa da poça de veneno no chão. Nidoran, agora use ataque de chifre, com força total. Nido, correu. O ataque Horn de Nidoran foi acertado. Por reflexo, Pidgey usou bicada e enfrentar, mas foi envenenado novamente por causa do ponto de veneno da habilidade de Nidoran. Bruno ficou tão surpreso que não conseguiu dar nenhuma instrução. Nidoran usou picada venenosa e ataque de chifre para encerrar a partida. Você poderia usar meu antídoto se não tiver um. Seu Pokémon parece muito ferido, disse Axel. Não precisa, eu tenho um. Seu Nidoran também parece muito cansado. Mas eu tenho outro Pokémon também. Vai Shedinja. Shedinja. Lembre-se, Shedinja, está em sua última chance. Se eu tiver que levá-lo ao centro Pokémon novamente, vou expulsá-lo do time. Shedinja parecia em muito mau estado. Tinha hematomas no corpo. Parecia que estava prestes a chorar. Ele está abusando de seus Pokémon? Axel pensou. Ei, por que você está repreendendo seu Pokémon? E ele parece muito cansado e machucado, não acho que ele consiga lutar direito. Cale a boca, você se preocupa com seus Pokémon, eu sei como lidar com os meus. Shedinja foi de longe o Pokémon mais fraco da história do Pokémon. Sua estatística base total é 236 e possui um HP. Sim, apenas um HP. Então, se no jogo seu ataque acertar, então ele caiu. No entanto, não era exatamente o mesmo na realidade. Mas tem HP muito baixo. Se sua defesa fosse violada, um ataque normal poderia desmaiá-lo. Um ataque poderoso como Hiper Raio poderia matar o Pokémon. Era ilegal matar um Pokémon em uma batalha Pokémon. Mas havia uma cláusula em todas as competições de batalha Pokémon que se Shedinja fosse morto em batalha, não haveria repercussões. Sim, isso foi feito para apenas um Pokémon porque era muito fraco. Nincada, sua forma pré-evoluída, também normalmente não evoluía para Shedinja por causa de seu baixo HP. Assim, Shedinja era uma espécie em extinção. Shedinja usa a rajada. Nidoran fez uma esquiva fácil sem qualquer comando de seu treinador, por causa de toda a experiência de batalha que obteve. Shedinja usou rajada várias vezes, mas não conectou. Enlouquecendo, Bruno gritou. Shedinja vence a todo custo. Agora, com medo de perder seu treinador, usou o enfrentar. Nidoran, use bicada. Os dois colidiram e Shedinja não aguentou depois disso. Se você odeia Shedinja, então por que você o pegou? Axel perguntou. Eu não peguei. Nincada era meu Pokémon inicial, mas evoluiu depois de algum tempo. Quando ele estava evoluindo, eu disse para ele não evoluir, mas ele evoluiu mesmo assim e ninjas e Shedinja surgiram. Mas a evolução não aconteceu. Siga como planejado e ninjas morreu agora eu tenho esse Pokémon inútil. Bruno olhou feio para Shedinja que estava desmaiando. Você não venceu nenhuma batalha depois de evoluir. Seu custo de recuperação é tão alto que está me deixando louco. Vá para onde quiser. De agora em diante você não é meu Pokémon. Shedinja, ele disse rastejando até seu treinador porque aparentemente da batalha ele nem conseguia voar bem. Shedinja estava chorando muito e implorando ao seu treinador que o retirasse. Mas isso irritou Bruno ainda mais. Então ele jogou a Pokébola Shedinja na grama e saiu correndo dali. Shedinja chorava muito alto. Sua incompetência finalmente conseguiu sobreviver sozinha. Nidoran olhou para Shedinja e seu treinador e ficou muito feliz por Axel se importar profundamente com isso.
Nidoran chegou perto de Shedinja e começou a acariciar sua cabeça para acalmar Shedinja. Shedinja ainda tentava rastejar em direção a Bruno, mas ele já havia partido há muito tempo. Axel ficou horrorizado ao ver esta cena. Ele odiava treinadores que não cuidavam adequadamente de seus Pokémon. Ele começou a olhar para o céu e se lembrou de como teve que desistir de seu cachorro Marcos no mundo anterior. Em seu mundo anterior, quando Axel estava na escola, seus pais estavam sempre ocupados por causa do trabalho. Eles tinham um cachorrinho chamado Marcos. Marcos estava muito animado e um cachorro um pouco violento. Costumava morder o convidado às vezes. Seus pais não tiveram tempo de cuidar e treinar adequadamente o cachorrinho. Um dia, ele voltou da escola e descobriu que seus pais haviam dado Marcos para um clube canino. Axel chorou por 3 dias e ficou muito tempo sem falar com os pais. Ao ver Shedinja assim, lágrimas brotaram de seus olhos. Axel se agachou em direção a Shedinja e perguntou: Ei, Shedinja, você quer ser meu Pokémon? Capítulo 8 e 9. Estrada para a cidade de Gringey. Um Pokémon estava olhando para o sol nascente no horizonte. Foi uma visão linda de se ver. O Pokémon era principalmente marrom claro, exceto pelo abdômen que era cinza. Tinha 4 saliências na parte inferior em vez de pernas. O par superior é marrom, enquanto o inferior é cinza. O Pokémon tinha 0,5 metros de altura. Este Pokémon era Shedinja. Já se passaram 3 dias desde o incidente. Depois que Axel propôs ser seu treinador, Shedinja não respondeu. Chorava o tempo todo pela perda de seu treinador. Demorou muito para Axel e Nidoran acalmarem o pobre Pokémon. Axel não foi para a cidade de Gringey e pensou em reservar um tempo para Shedinja. Depois de um dia, Axel tentou convencer Shedinja de que ele merecia coisa melhor, que Bruno era um péssimo treinador e que um dia poderia ser um Pokémon poderoso. Shedinja não aceitou bem. Ficou ofendido porque alguém falou mal de seu treinador e se recusou até mesmo a falar com Axel. E aqui estávamos nós, depois de 2 dias pensando sobre suas decisões de vida, enquanto observava o sol nascente, Shedinja finalmente decidiu o que precisava fazer. Ser rejeitado por um treinador era como ser trocado por uma namorada por causa de um Pokémon. Dói muito, mas a vida continua. Lembrou-se de como Bruno tratou PJ tão bem e discriminou Shedinja. Viu como Axel tratou Nidoran com o máximo cuidado. Sentiu como Axel tratou seus ferimentos e agora finalmente decidiu. Ele voou para o acampamento onde Axel e Nidoran dormiam e tentou acordar Axel. Ei, Shedinja, bom dia. Você acordou tão cedo, dizendo Axel saiu da tenda. Ele podia ver uma expressão determinada no rosto de Shedinja. Então, você finalmente decidiu? Axel perguntou. Shedinja gritou. Então, você quer ser meu Pokémon? Shedinja acenou com a cabeça. Tudo bem então. Sentindo-se animado, Axel jogou uma Pokébola e Shedinja entrou nela. Depois que os pontos vermelhos piscaram 3 vezes, um som foi emitido e Shedinja foi finalmente capturado. Axel pegou a Pokébola e sussurrou, meu segundo Pokémon. E jogou a Pokébola e Shedinja saiu. Jim, você pegou Shedinja. Suas estatísticas estão listadas. Jim, sua liderança aumentou em 5. Status aberto. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Alinhamento, neutro. Profissão, treinador Pokémon novato. Título, nenhum. Reputação, 5. Saúde, 120 aura, bloqueado. Força, 10 agilidade, 24. Intelecto, 30 liderança, 15. Habilidades ativas. Identificar nível 5. Habilidades passivas. Nenhum. Pokémon Nidoran Shedinja. Pokédólares, 2.000. Missão principal 2. Submissão 0. Ele clicou no status de Shedinja e viu o seguinte. Nome do Pokémon, Shedinja, idade menos 1,5 anos. Apelido do Pokémon, nenhum. Habilidade, Super Guarda. Habilidade oculta, nenhuma. Saúde, 20-30. O HP não pode ser aumentado de forma alguma. Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Especial ataque, F. Especial defesa, F. Movimentos, hipnose, rajada, endurecer, sombra furtiva, aguentar. Bem, ele esperava que fosse ruim, mas ele ficou surpreso por saber, sombra furtiva. Foi uma boa jogada se bem usada. A habilidade de Shedinja, Super Guarda, era uma habilidade muito boa. Com essa habilidade, Shedinja ficou imune a quaisquer ataques que não fossem super eficazes. Isso significa que apenas movimentos do tipo fogo, voo, escuridão, fantasma e pedra podem prejudicá-lo. Claro, não foi uma prova completa. Movimentos de status como pó venenoso e confusão podem afetar Shedinja. Danos indiretos como queimadura, clima e recuo também podem atingir Shedinja. Nidoran, acorde. Estamos indo para a cidade hoje. Shedinja já concordou em se juntar a nós. Axel gritou para Nidoran. Nidoran aprendeu foco de energia, quando estava lutando contra PJ há 3 dias. Nido, disse suavemente e depois fechou os olhos e fingiu dormir. Axel estava farto de suas travessuras. Quão preguiçoso pode ser um Pokémon? O que é um Snorlax? Acorde rápido, senão eu irei e você terá que comer na natureza. Abriu os olhos muito rápido e levantou-se. Há uma coisa que Nidoran não poderia desistir. Essa foi a comida feita por Axel. Depois que Axel seguiu a receita do Nidoran e fez a comida, Nidoran ficou viciado nela. Shedinja, entre na Pokébola. Você não está totalmente curado. Shedinja acenou com a cabeça e entrou na Pokébola. Cidade Gringey. Era uma cidade grande cheia de gente e Pokémon. No anime, Cidade Gringey foi descrita como uma cidade super expandida com fábricas e usinas de energia, resultando no abandono virtual da cidade e na poluição do mar.
Mas esse não foi o caso agora, pois a história do anime se passa no futuro. Havia algumas fábricas, mas o ambiente ainda era muito animado. Axel foi até o centro Pokémon. Agora não foi a primeira vez que ele visitou o centro Pokémon. Ele já havia visitado o centro Pokémon 2 vezes com seu pai, mas ainda assim o assustou, porque era um enorme edifício de 3 andares. O jogo nunca fez justiça ao tamanho do edifício. O prédio tinha o icônico sinal do Pokémon. O andar térreo era para a cura de Pokémon e para a venda de itens como antídotos, poções, etc. Havia um prédio separado para o Pokémart. O centro Pokémon também oferecia itens, mas os itens oferecidos no Pokémon Mart tinham muito mais opções. Normalmente itens relacionados à natureza curativa eram oferecidos no centro Pokémon. O primeiro andar do centro Pokémon era uma cantina. Os treinadores iam ao centro Pokémon para comer e passar algum tempo enquanto seus Pokémon estavam se curando. E finalmente o segundo andar era composto por quartos para os treinadores passarem a noite. O treinador novato gostou desses serviços. Axel foi até a enfermeira Joy, que estava no pódio. Olá, meu nome é Clary. Sou a enfermeira Joy de Cidade Gringey. Como posso ajudá-la? Ela perguntou educadamente. Neste mundo, a enfermeira Joy não parece a mesma. Eram todas pessoas muito diferentes, nascidas de pais diferentes. Enfermeira Joy foi um título dado a eles. Como de costume, ele identificou a enfermeira Joy. Nome, Clary Vedelton. Raça, demi-humano. Alinhamento, região de canto. Profissão, enfermeira Joy, treinadora de Pokémon, treinador avançado. Título, enfermeira Joy. Reputação, 30.000. Saúde, 400 aura, bloqueado. Força, 35 agilidade, 58. Intelecto, 50 liderança, 650. Pokémon, Blissey. Pokédólares. Axel ficou chocado. Esta enfermeira Joy era uma treinadora avançada. E que diabos era essa reputação de 30.000? Suas estatísticas estavam nas alturas. Ela tinha 35 em força. Ela poderia literalmente socá-lo até o esquecimento. E havia muitos. Parece que a identidade precisou subir de nível um pouco para conhecer todos eles. Com licença, senhor, você pode me ouvir? Clary perguntou novamente. Ah, sim. Você poderia dar uma olhada nos meus Pokémon? Acabei de chegar da floresta e queria ter certeza de que estão todos bem. Axel disse. Claro, senhor. Você poderia me mostrar seu cartão Poké para verificação? Axel gostou de como ela o homenageou dizendo senhor. Finalmente alguém com boas maneiras, ele pensou. Ele deu seu Pokécard e depois de algumas gravações e verificações, a enfermeira Joy disse, já que você é um treinador novato, pequenas curas e exames são gratuitos. Ela pegou as Pokébolas que Axel deu a ela e disse, por que você não toma café da manhã? Isso levará cerca de 30 minutos. Axel assentiu e saiu. Ele podia ver Clary dando aquelas Pokébolas para Blissey verificar. Ele se sentiu um pouco inseguro ao entregar seus Pokémons para outra pessoa, mas não pensou muito sobre isso. Ele foi ao primeiro andar e pediu pão com mel Beedrill e um pouco de chá. Ele estava apenas apreciando a vista, mas ouviu algo incomum de um grupo de pessoas que pareciam jovens treinadores de Pokémon. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.